Pois bem, chegamos praticamente ao fim das nossas aulas, do nosso curso. Se daqui para frente aparecerem novas aulas, serão atualizações, mas esperamos que todas as lições anteriores tenham ajudado você a refletir sobre liderança, tanto a nível pessoal como na sua comunidade, o seu trabalho, o seu ministério, seja com uma grande igreja, média, pequena, ou mesmo um pequeno grupo. Independente do tamanho do grupo ou do número de liderados, os princípios e as orientações são as mesmas. E agora então vamos para esta aula que temos chamado de terminar bem ou a linha de chegada. O valor fundamental que orientou esse curso é que Deus procura homens e mulheres de integridade, que vivam vidas santas e que sejam responsáveis diante de Deus e do corpo de Cristo. Falamos que a integridade glorifica a Deus, protege os líderes de tropeço e os qualifica para uma melhor liderança. Sabemos disso e queremos que você faça isso um dos seus alvos. Nesta aula, então, vamos entender que cada participante, cada aluno, avalie sua vida espiritual e a paixão por seu chamado e se comprometa a terminar bem. Eu tenho no meu ministério e na minha caminhada aprendido uma coisa, que quando você é chamado para um ministério, seja pastoral, missionário, professor, música, qualquer área, administração, você deve estar qualificado pelos dons espirituais e, enquanto bem servir, você estar naquele ministério. Mesmo que você se exponha por um determinado número de anos ou por toda a vida, pensar em que ao sair desse ministério você terminou bem. Ou ao deixar, tomar um descanso, enfim. Não sou muito de acordo de que cada ano esteja se mudando a liderança. Eu creio que nesse ponto nós perdemos a visão dos dons espirituais, da construção do corpo de Cristo, do templo de Deus, onde Ele habita, com a sua glória, com a sua soberania. Mas essa é uma conclusão particular que você pode assumir ou não. E como nós falamos, então, esperamos que você avalie sua vida de líder, fruto das aulas, e possa, cada dia, você estar em um crescente progresso para a glória de Deus. Integridade e compromisso de sermos pessoas de integridade é uma questão necessária e importante. Muito difícil nos últimos anos, o Evangelho tem vivenciado essas dificuldades de encontrar pessoas íntegras. Entre mais alto é o líder, os holofotes apontam para ele e maiores, sem dúvidas, devem ser os cuidados. Sem dúvida nenhuma que a queda de um líder denominacional é muito mais impactante que a queda de um líder de uma pequena igreja. Então, mas independente disso, o que é afetado é o corpo de Cristo e o Evangelho de Jesus. Sermos pessoas dispostas a prestar contas, seja ao nível de comissão, seja a um outro líder, seja um amigo. É importante a gente ter alguém em quem confiar e prestar contas, dizer o que está acontecendo. Sermos pessoas que permanecem focadas nos alvos. É muito fácil nós fugirmos de determinados alvos que nós mesmos colocamos por sentirmos as dificuldades de alcançar. Pastorear uma igreja, liderar uma igreja, uma pequena comunidade, requer tempo, disponibilidade e disposição. Uma grande dificuldade que nós temos no Brasil é que nem todos os pastores são de tempo integral. É evidente que o ideal seria que todos os pastores fossem de tempo integral. Mas isso é uma questão
das comunidades, das denominações, e um pastor de tempo integral, logicamente, terá mais atribuições e mais condições de capacitação e capacitar os outros. Por isso que os treinamentos que os líderes devem ter devem ser contínuos, de avaliação, de oferecer ferramentas para que assim estes líderes possam fazer a obra daqueles que não podem trabalhar por diferentes razões. Quando nós pensamos em liderança, temos que olhar o Novo Testamento e ver que Paulo, por exemplo, é um líder que imediatamente se entregou à obra do Senhor. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Ele focou o seu ministério nessa pregação. E essa pregação o levou a diferentes lugares e a construir, ou melhor, a plantar novas igrejas, iniciar o processo missionário. Ele começa bem, ele inicia com um alvo chamado por Deus, e então o seu começo foi excelente, como todo começo deve ser dos pastores. Mas nem todos os líderes ou pastores temos esse privilégio. Eu não tenho vergonha de dizer de que eu comecei mal. Mal por quê? Porque não estava preparado, porque eu não sabia, não tive nesse início um mentoreamento, mas depois, graças a Deus, houve essa possibilidade de ser mentoreado direta e indiretamente. Paulo começou bem, e ele segue o plano de Deus, e com certeza ele, este homem, que foi um perseguidor, terminou bem. Ao ponto que ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Como Paulo, temos um exemplo de terminar bem. Mas nem todos os homens nas Escrituras terminam bem. Temos outros, como Diótrefe, que possivelmente começou bem e estava terminando mal. Demas abandonou Paulo. Enfim, há outros líderes, outros personagens nas Sagradas Escrituras que começaram bem, mas terminaram mal. Um exemplo que nós temos agora é de Salomão. O texto diz que Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Salomão, ele começou muito bem. Em 1 Reis, todos nós conhecemos a história de Salomão. Todos nós conhecemos a grande oportunidade que ele teve diante de Deus de pedir a derrota dos inimigos, riquezas e poder. Mas ele é conhecido porque pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Ele sucedeu no tempo da velhice de Salomão, muitas mulheres o perverteram e o coração dele se afastou para outros deuses. E seu coração já não era perfeito como foi com Davi, como era ou foi com Davi, seu pai. É por isso que Salomão é colocado como alguém que começou bem, porém terminou em desastre. Isso você sabe a sua história de Salomão. Não terminou bem. Lamentavelmente, isso acontece com muitas igrejas ou comunidades e pastores e líderes e diáconos que começam bem e terminam desastrosamente. E o que é terminar bem? Essa vez seja a pergunta que nós vamos deixar para responder um pouco mais para frente. O que é terminar bem? Sucesso? Dinheiro? Riquezas? Talvez sim, talvez não. Mas vamos para frente. Algumas pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, afirmam que 70% das pessoas que são chamadas ao ministério pastoral não completaram 20 anos de ministério. É uma realidade muito conhecida em outros países. Não temos condições de dizer quanto no Brasil, mas sabemos que há muitos pastores que não terminam seus ministérios ou, não, vamos dizer, não se aposentam, tá? Param de trabalhar de uma forma boa. Elas terminam a sua vida, a sua aposentadoria, com grandes dificuldades nas igrejas. Igrejas às vezes ficam fechadas por causa destes pastores. Eu tenho conhecimento de uma igreja nos últimos meses de perder dezenas de pessoas que frequentavam exatamente porque o pastor
não está terminando bem o seu ministério naquele lugar. Então é muito difícil, muito duro ver essa situação. Tá? Mas vejamos o que aconteceu, o que podemos pensar com estes que desistiram. O que houve? Muitos destes personagens, como foi o caso de Demas, né, eles estagnam, eles param. Né, e o destino desse texto de Filipenses, quanto a este, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e a sua glória está no que é vergonhoso, ele só pensa nas coisas terrenas. Ser líder em determinado lugar, seja pequeno ou grande o lugar, é um desafio, principalmente com a questão do poder. Alguém já disse, dê um poder para alguém que você vai conhecer que tipo de pessoa é. E isso é uma grande verdade. Porque para administrar o poder que é dado, poder é diferente da autoridade. O poder é dado por uma instituição, a autoridade você conquista. Há muita gente que tem poder, mas não tem autoridade. Poder é oferecido, por exemplo, quando alguém, um presidente, um líder, é colocado num posto X. Ele tem poder, então todo o poder. Por isso que a autoridade ela deve ser conquistada. Então, geralmente, as traduções melhores que eu acho com relação a Jesus é toda a autoridade ou todo o poder. Eu diria os dois. Toda a autoridade e todo o poder foi dado a Jesus. Mas Jesus mostrou essa autoridade, inclusive o testemunho em Marcos está escrito. Ele ensina com autoridade e não como os fariseus. Era isso que Jesus mostrava. Outra situação que acontece é que alguns são desqualificados. Né? Houve falhas morais, financeiras, enfim. E não houve arrependimento. Essa é a grande dificuldade que muitas vezes alguns líderes podem ter. Então esta desqualificação ela vem acontecendo e eu particularmente entendo que uma das razões é que muitos líderes não reconhecem os seus erros. Há muitos líderes que não conseguem pedir perdão ou reconhecer os erros. O melhor caminho para não ser desqualificado é o arrependimento e o pedido de perdão. Como isso aconteceu? Como que acontece, então, a desqualificação, a estagnação? Talvez um exemplo que podemos ter, que já vimos e indicamos, é perguntando a Salomão, o que aconteceu, Salomão? Por que você começou bem e terminou mal? Seria uma boa história para a gente compartilhar nos estudos bíblicos ou nas pregações. Salomão já ensinava que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Salomão sabia, e ele tinha escrito por diversas vezes, que a vaidade, que tudo era vaidade. E ele esqueceu, então, aquilo que ele havia escrito. Talvez uma das coisas que nós sempre devemos lembrar é que aquilo que nós falamos, aquilo que nós comentamos, aquilo que nós escrevemos, fica na cabeça, na mente, nos corações dos nossos liderados. Então, saber de que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução, Salomão sabia e tinha ensinado. A verdade continua sendo verdade, mesmo que a pessoa que o falou tenha negado essa verdade. Isso é muito importante saber essa questão ou essa diferença que muitas vezes nós cometemos. Determinado pregador, determinado líder, determinado pastor usado por Deus, ele fala, interpreta as escrituras corretamente, ele enfatiza a palavra, o conceito bíblico, mas o dia da manhã ele esquece e cai no pecado, ele fica desqualificado.
essa pessoa fica desqualificada, mas a verdade que foi dita não fica desqualificada. A verdade está acima daquilo que eu vou fazer ou aquilo que eu vou cometer errar ou cometer erros no futuro. Então, devemos ter esse cuidado. Você pode encontrar alguns livros de líderes, de pastores, de pregadores que um dia se afastaram ou foram desqualificados por N razões. Isso não significa que aquilo que ele pregou, ele escreveu, ele gravou, fica sendo uma falsa verdade, uma falsidade, uma mentira. Não, a verdade continua sendo verdade. O fato dele se afastar não nega a verdade ensinada ou dita. Como então aconteceu isso? Claro, evidentemente que o homem esquece daquilo que fala. Hoje nós temos não sei se dizer um grande problema ou uma grande vantagem de que quando eu falo, como agora eu estou fazendo, estou gravando, é que isso não vai ser esquecido. Mas Salomão esqueceu o que havia escrito. E muitos de nós esquecemos o que falamos, escrevemos, o que gravamos. Agora, você pode ver muitas vezes, especialmente na área política, que acontece muito isso, as pessoas falam mal de um e daqui a um tempo estão juntos por interesses políticos de ganhar uma eleição ou outra situação. Então, essa é uma situação que o líder deve ser cuidadoso na escolha dos seus companheiros, dos seus confessores, ou confessor, naquele que vai se confessar, do seu supervisor, do seu mentor, enfim, para que assim, o dia de amanhã, eu e você, nós não esqueçamos o que ensinamos e que isso venha à tona para nós nos lembrarmos o que ensinamos para não sermos desqualificados. Como perdemos a integridade? Como fomos desqualificados? Como perdemos a integridade? Um passo de cada vez para o lugar errado. É muito perigoso quando você vê uma pequena situação e você assume essa situação como sendo verdadeira, mas um erro. Esse é o primeiro passo que você pode dar. Então, é importante a gente escolher o primeiro passo que você vai dar. Ouvir a voz de Deus e saber a vontade de Deus é importante. Sim, ouvir a voz de Deus é importante porque é Ele que nos mostra, por exemplo, em 1 João 2,15, onde que nós podemos colocar os olhos e podemos dar o primeiro passo para a nossa desqualificação. Não ameaça ao mundo, nem o que há no mundo. Bom, nós usufruímos muita coisa do mundo, mas com certeza cada um de nós tem seus valores cristãos para fazer a escolha correta e deixar que Deus, sob a sua direção, nos conduza, então, a uma escolha correta. Isso é importante para nós não sermos desqualificados. A pérola preciosa do Evangelho, a pérola do reino de grande valor é o reino de Deus, é a pregação do Evangelho. Por isso que nós devemos estar sempre nos preocupando onde estão os focos de atração. Alguns se identificam 1, 2, 3, 4 ou mais focos de atração. Mas nós podemos pensar em 4 grandes focos que atraem as pessoas, que é o dinheiro, o sexo, o poder e o orgulho. Nestes 4 nós podemos encontrar, geralmente, se você fizer uma pesquisa, vai encontrar a origem da queda de muitas pessoas, e não somente cristãs, pessoas que são destaque em liderança mundial. Você vai encontrar entre esses 4 tópicos, ou todos eles, ou um deles na participação central da queda de um grande ou pequeno líder. Quando nós pensamos em dinheiro,
evidentemente que devemos pensar naquilo que Deus diz, que devemos buscar primeiro o grande reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vêm acrescentadas. Dinheiro não é ruim, todos nós sabemos disso, como o popular diz, né? Dinheiro não é problema, o uso dele que é o problema. Por isso que uma das disciplinas espirituais que nós precisamos, principalmente quem lidera, pensar bastante, e quando lidera trabalha com o dinheiro, precisa de disciplina espiritual chamada de simplicidade. É algo que precisa ser estudado profundamente com a nossa mente, com o nosso coração e nossa prática. Falamos também do segundo problema, ou foco de atração. A resposta de Deus para o problema de sexo, que é algo que nós vivenciamos naturalmente, porque é algo que Deus nos deu, é o sexo. O sexo é uma fortaleza, é uma força, um poder tremendo que pode nos trazer também grandes dificuldades. Aqui eu sempre coloco nesta questão, e eu estou voltando que acho importante falar sobre esta questão de sexo. Eu acho importante falar porque o casal deve ter total liberdade para abrir a questões neste tópico da sexualidade. A mulher tem papel importantíssimo, não é 100%, mas é um papel importante também na questão sexual no líder. Porque muitas pessoas, ou no caso, muitas mulheres olham para um líder, ou vice-versa. Muitos homens olham para uma líder como sendo a pessoa perfeita que ele gostaria de ter. Mas essa pessoa, ou essa pessoa que está olhando o líder, não sabe as dificuldades que o líder ou a líder está vivenciando. Então, muitas vezes a nossa imaginação é muito fértil e idealiza muitas coisas que passam mais tarde a serem realmente complicadas quando se vivenciam. O outro fato, já foi falado, é o poder. Dos quatro elementos que podem estar ali no centro da queda, além do dinheiro e sexo, é o poder. Quem tem poder pode não somente dominar, mas orientar as vidas. E muitas pessoas se deixam dominar, porque a imagem, a autoimagem é fraca e débil, ou por, às vezes, um ideal achando de que obedecendo o líder, cegamente está obedecendo a Deus. E há muitos manipuladores neste fato. Então, eu e você devemos ter cuidado, muito cuidado, em usar o poder da liderança. Como eu já falei, poder é uma coisa e autoridade é outra. Então, estas duas devem andar muito próximo. A autoridade se conquista, o poder é delegado por alguém ou por uma instituição. E o que Deus nos ensina, o que Deus nos mostra, é que Jesus nunca usou o poder para seu benefício. Numa das aulas, nós falamos que as manifestações dos dons são para bens comuns. A mesma coisa com relação ao poder. Falemos um pouquinho sobre orgulho. Orgulho diz que foi a raiz, ou é a raiz de todos os pecados para alguns teólogos. Orgulho é algo que todos nós gostamos de ser massageado no ego. Como você é bom, como você é poderoso, e nosso ego se abre, se inflama, engrandece, e nós vamos nos mostrando como sendo o dono da bola, e a nossa queda pode ser gravíssima. E Deus, por isso, nos mostra claramente que nada devemos fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então é importante que nós temos que o dinheiro, o sexo, o orgulho e o poder, todos eles têm orientação
nas Escrituras. Basta nós termos um relacionamento fiel e fidedigno com as Escrituras e com Deus para trabalhar estes 4 focos, estas 4 fontes de uma possível queda. 4 mais coisas que nós precisamos aprender e ver, que muitas vezes, como um câncer, acontece nas vidas dos líderes. O que nós precisamos daqui para frente? Vejamos o que o texto de Marcos 4, 13 e 19 diz. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Veja bem aqui o texto como mostra. Ouvem a palavra. Vejamos o que acontece com estas pessoas quando frequentemente ouvem a palavra e os cuidados do mundo, primeiro, a fascinação da riqueza e as ambições vão sufocar aquilo que nós aprendemos. O que nós precisamos é de convicção. Como um câncer, este frequentemente acontece a derrubada das pessoas. O câncer, ele é silencioso, ele não se mostra, mas chega um determinado momento quando o médico detesta, porque já algumas manifestações claras começam a aparecer no estado de saúde. Da mesma maneira, esta situação pode aparecer, seja com o dinheiro, com o sexo, com o poder e o orgulho, para derrubar o líder. E neste texto, nós encontramos que a palavra foi semeada, só que a nossa vida também tem espinhos, como estes espinhos são o quê? Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as ambições vão sufocar a palavra de Deus. Então, os espinhos, a fascinação da riqueza, as ambições, orgulho, poder, tudo isso vai sufocar, ou tentar sufocar a palavra de Deus. Precisamos estar atentos a isso. E como que isso acontece? Como que esse câncer vai trazer essa morte e vai nos desqualificar? Quando nós deixamos de ouvir e aprender, tá? Se há uma das coisas muito fáceis de o pastor, o líder, aquele que está na liderança, em algum grupo, é que ele deixa de ouvir e aprender. Na vida cristã é a mesma coisa que uma vida física secular. Você nunca deixa de aprender. Eu sou pastor, me formei, fiz um curso básico, depois fiz um curso mais fundamental, depois fui um curso maior, e foi indo. Até hoje eu continuo estudando. Se eu puder dizer, a única recomendação, se eu pudesse fazer, seria não deixe de aprender e de ouvir. Aprender, por quê? Porque as mudanças hoje no nosso mundo, elas são rápidas. Hoje já não se fala mais em alguns termos que nós usávamos no passado. Hoje não mais se fala da Kodak, por exemplo. Talvez você nem conheceu as máquinas fotográficas. Não se fala mais da máquina datilográfica. Talvez você nem conheceu as máquinas datilográficas. É por isso que nós precisamos sempre estar aprendendo. Paulo diz o que foi o que há, aliás, Paulo não, Salomão, né? O que foi o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Nada novo, sempre há uma renovação do conhecimento. O que significa nada há novo debaixo do sol? O que significa o que este homem está querendo nos ensinar? Ele está querendo nos ensinar de que as coisas que no passado existiam, se nós pudermos pensar hoje, elas foram ampliadas, melhoradas. Você deixou de ler a Bíblia? Não.
Só que no lugar de o papel, você hoje tem um aplicativo. Então a Bíblia continua ali. Você deixou de ter saúde? Não. Acontece de que 30 séculos passados, a erva que era usada para o remédio, hoje já é usada de uma maneira diferente, mas é a mesma erva, é a mesma procura da saúde. Então nós procuramos as mesmas coisas, nós não procuramos nada que não tenha existido. Como ele diz, nada há, pois, novo debaixo do sol. Você procura saúde, educação, aprendizado, você procura crescimento. Tudo isso vem sendo colocadas novas ferramentas para alcançarmos o melhor da vida. E a resposta de Deus, então, é continuar aprendendo. Deus quer, como Jesus, crescer em estatura e sabedoria. Isso que o texto nos mostra. Deixar de ouvir e aprender não é o melhor caminho. Deixar de ouvir e aprender vai nos levar a sermos desqualificados. Por isso que Jesus crescia estatura e graça. E o próprio Jesus manda aprender dele, que o nosso guia, nosso modelo, e é isso que nós sempre devemos fazer. Ele sabia de que ele estaria discipulando 12 as nações, e por isso que eles precisavam de um modelo, e este modelo era Jesus. Provérbios mostra que sábio ouça e adicione ao seu aprendizado. Essa escritura sagrada, principalmente o livro de Provérbios, sempre fala de conhecimento, de aprender, de crescimento. A minha pergunta agora é: você tem algum plano pessoal de crescimento intelectual? Tem algum plano pessoal de treinamento? Deixar de viver por suas convicções enfraquece o caráter. Quando você tem convicções, podemos afirmar o seguinte: você um dia entregou sua vida a Jesus. E a partir dali você sentiu um chamado, uma vocação a liderar, a ensinar, enfim. E a partir dali você começou a criar uma torre, seja de marfim, de ouro, de prata, o que for, de conhecimento. E você começou a colocar uma base, essa base de Jesus, as escrituras, o aprendizado, a pesquisa, e você criou convicções. Essas convicções nunca podem ser abandonadas. Deixar de viver por suas convicções vai enfraquecer o seu caráter. 1 Reis mostra, sendo já velho, seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Assim, fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor. Veja bem como ele se afastou, como ele negou as convicções que ele tinha, aquilo que tinha recebido dos seus pais. Por isso que Deus pede que você confirme suas convicções e examine seu caráter sempre. Se eu e você queremos terminar bem, sempre devemos ter, então, esse caminho de analisar um autoexame à nossa vida. Saber o que estamos fazendo, por que o fazemos e quando o fazemos. Não somente confirme as convicções, mas também vai muito mais além. Pedir a Deus que Ele sonde o seu coração. Eu gosto muito da passagem de Ezequiel, quando ele pede ou mostra que ele nada no templo, passa pelo rio, pelo tornozelo, depois pela canela, depois pelo joelho, enfim. E dá uma imagem de alguém que é examinado por Deus, cada passo, cada movimento. É muito interessante, muitas vezes, pedir a Deus que faça uma investigação na nossa mente, no nosso coração, e que nos sonde dessa maneira. Daniel e seus amigos sempre serviam a Deus, e por isso que eles tinham convicções profundas para não negar Deus. Pergunta: você tem pelo menos uma pessoa que o confronta sobre sua vida e testemunho? É interessante a gente ter alguém onde você possa dizer: olha, tive vontade de fazer tal coisa, e essa pessoa te diga: faça, não faça.
Claro, com certeza, eu sei que não é fácil hoje, no dia de hoje, encontrar essa pessoa. Muitas vezes a honestidade, a sinceridade, a humildade falta em muitas pessoas, mas às vezes é necessário. Mesmo que você tenha que pagar um terapeuta, às vezes é necessário. Deixar de andar na consciência de sua influência e legado é outra das características que pode nos levar, outra das marcas que pode nos levar à queda. Você tem uma influência pequena, maior, você vai deixar um legado. Qual? Qual é a sua influência no grupo? Qual é a sua influência na comunidade? Isso é algo que você vai deixar. Eclesiastes diz: já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Quando você lê a história da igreja, a história do Brasil, a história, e principalmente nos últimos anos, quando você tem descoberto uma nova forma de escrever a história, hoje nós falamos da história oficial e da história dos derrotados e da história dos vencedores. Você tem condições de entender, então, qual foi a boa e má influência das pessoas e quais foram os legados, os bons e legados ruins que foram deixados para nós. Isso você pode ver. Agora, o que você e eu vamos fazer, nós não vamos deixar. Deixar de andar na consciência da sua influência e legado também é importante quando nós estamos diante das crises. Diante das crises que nós vamos aproveitar o quanto nós temos influência e quanto nós temos autoridade. Eu me lembro de uma certa oportunidade, diante de uma decisão muito séria em um determinado ministério que nós estávamos, exatamente a influência de alguém trouxe, então, o caminho a ser seguido. Desta maneira, a influência e legado, nós temos que entender que pode nos levar a dividir ou unir as pessoas. A influência e legado pode nos trazer a um reino dividido, como diz 1 Reis. Seu filho e neto eram ambos corruptos. O que acontece com o líder corrupto? O que acontece com uma liderança que se deixa dominar pela corrupção? Ela vai dividir a nação. Ela vai dividir o seu povo. Por isso que a influência e legado, nós devemos pensar o que Deus nos fala a respeito como deixar uma boa influência e como deixarmos um bom legado. Renove seus compromissos. Renove a sua palavra. Renove seu compromisso com seus líderes, renove seu compromisso com a comunidade, renove seu compromisso consigo mesmo. Muita gente, ou muitos casais, muitas famílias fazem festa de tantos anos de casamento e renovam os seus propósitos. Eu creio que também a igreja deve fazer o mesmo com seus pastores. Renovar seus compromissos de pastor para a igreja ou de grupos para com seus líderes, para com suas comunidades, e assim, renovando os compromissos, haverá mais confiança e convicção. Faça da prioridade de Deus a sua prioridade. E a prioridade de Deus são vidas transformadas, são vidas fiéis, multiplicadoras de uma verdadeira vida cristã. Deus nos chamou para sermos multiplicadores. Se você é líder, multiplique ser líder. É isso que nós cremos que as Escrituras Sagradas nos mostram. Você tem um Timóteo em quem você está investindo para que seja discípulo fiel e que reproduza a si mesmo em outro? Isso é algo importante que eu e você precisamos ter, ou deixar alguém que nos substitua. Talvez a coisa mais importante que nós devemos ter na vida para manter nossa qualificação é não perder o nosso relacionamento, nossa intimidade com Deus. Salomão seguiu outros deuses e isso o fez desviar do caminho do Senhor.
Então nós devemos avaliar, se assim podemos dizer, quais são os nossos deuses ou qual é o nosso Deus. Para isso, nós precisamos ser intencionais sobre nosso relacionamento íntimo com Deus. Até onde vamos permitir de que Deus vai trabalhar na nossa vida? Até onde vamos permitir de que Deus vai ser o dono da nossa vida? Até onde vamos permitir de que Ele nos dê o que devemos buscar? Como já diz, orar segundo a vontade de Deus é perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu peça? Restaura-me a alegria da tua salvação, diz o salmista Davi, logo após de ter pecado. E ele não queria perder, então, principalmente o relacionamento com Deus. Para isso, você precisa ter um tempo consistente de oração, devoção e intercessão. 3 coisas importantes para colocar diante de Deus. Mesmo que a intercessão seja pela sua família exclusivamente, mas sempre devemos estar pensando em Deus, nos outros e em mim. Quais dos outros 4 é um perigo presente na sua vida? Vamos pensar nos 4. Orgulho, poder, dinheiro, sexo. Ou de cima, dinheiro, sexo, poder e orgulho. 4 focos, 4 coisas que nós precisamos enxergar bem, porque nosso alvo é a linha de chegada. Errou, falhamos, fracassamos, vamos começar de novo, um passo de cada vez. Como terminar bem? Logicamente, sendo uma pessoa de integridade. Como terminar bem? Sendo uma pessoa completa, sendo uma pessoa que se mostra como ela é em todos os lugares, seja uma pessoa disposta a prestar contas. E quando digo disposta a prestar contas, não é relatórios, não. Disposta a prestar contas num relacionamento, primeiro com Deus e também com outra pessoa. Prestando contas, você vai ser levado a entender onde estão suas dificuldades, onde estão seus problemas, e vai ser uma pessoa que vai estar focada no alvo. Se você fica e está ficada no alvo, saber o que você quer, com certeza você vai enxergar melhor quais são os focos, onde estão as possibilidades da queda ou da desqualificação. Seja uma pessoa que permaneça então focada nesse alvo, para que assim você, como todos nós queremos, é terminar bem. Nunca desista. Não sei se você lembra dos Jogos Olímpicos na Atenas, quando o nosso corredor brasileiro foi atrapalhado por alguém, mas ele não desistiu. Ele poderia ter desistido, mas ele continuou e ainda conseguiu a sua medalha que tanto queria. A oração dos que querem terminar bem é esta aqui: em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que Deus te abençoe e que nas próximas aulas que venham a ser atualizadas você tenha esta alegria de saber que está dentro do caminho, que está dentro da vontade de Deus, está prestando conta, que não quer ficar desqualificado, mas está focado no alvo, e esse alvo é chegar à meta, à linha de chegada, terminando bem. Que Deus te abençoe e um grande abraço.